Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Cristo esteja sempre com vocês. Semana passada nós terminamos os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, primeira comunhão e crisma. Hoje nós vamos entrar nos 2 sacramentos de cura e de libertação, ou seja, aquele que nos traz a saúde, seja de saúde espiritual, seja de saúde corporal. Então nós vamos falar sobre dois sacramentos: a confissão ou a reconciliação e a unção dos enfermos. Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a unção dos enfermos, que ela pode ser dada em qualquer momento do aspecto da nossa vida. Após o momento que nós recebemos o batismo, nós podemos receber esse sacramento, porque é um sacramento de cura, de libertação. Então, nós temos que compreender que, a partir do momento que nós nos tornamos família, povo de Deus, nós temos o direito de receber esse sacramento. Mas não é assim de qualquer jeito. O sacramento da unção do enfermo é para aqueles que estão precisando da cura, da libertação. Não é para aquele que está com dor de cabeça apenas, mas aquele que está tendo risco de partir dessa para junto de Deus, ou seja, naquele momento que nós estamos correndo o risco de morrer. Então, nós somos chamados a tomar uma consciência do momento final da nossa vida e colocarmos tudo na mão de Deus. Então, aquele que vai para o hospital, aquele que vai enfrentar uma operação, então ele está correndo um risco. Seja o melhor cirurgião, o melhor ato dentro do hospital, nós estamos correndo o risco de ir e não voltar mais. Então você que vai fazer isso, então você tem direito da unção dos enfermos. Essa unção dos enfermos vem fortalecer 3 aspectos da nossa vida: o aspecto espiritual, o aspecto corporal e o aspecto psicológico do nosso ser. Então, por isso que muitas vezes nós somos convidados, a hora que nós vamos dar a unção do enfermo, nós fazemos um pequeno momento de oração, antecipando esse momento da unção dos enfermos. Então, nós fazemos um pequeno momento de oração, pedindo a presença de Deus, pedindo a cura, a libertação, colocando na mão de Deus todo o aspecto do ser humano. Então nós fazemos um pequeno momento de oração, antecipando esse momento da unção. Logo após essa oração, nós então também podemos pegar, não é tão necessário, mas é bom você fazer uma leitura da palavra de Deus. Se o caso for de rapidez, de necessidade, se pode então, no lugar da leitura, se rezar o Pai Nosso, que também está na palavra de Deus. Se reza o Pai Nosso no lugar da palavra de Deus. Mas, se for possível, pega uma leitura da palavra. Não precisa ser a maior que tem. Você pega a leitura da palavra, se lê, se faz uma reflexão com aquele que vai receber a unção dos enfermos, ou com a família que está ali em torno dele. Após esse momento, você então vai fazer a unção. A unção se faz de que forma? Você faz o sinal, você pega o óleo da unção dos enfermos, se passa na testa da pessoa e nas 2 palmas da mão. Essas 2 unções, juntamente com a testa, significa a presença da Santíssima Trindade sobre aquele que pede a graça da unção dos enfermos. A unção que está na nossa fronte é para que nós possamos então começar a pensar segundo o aspecto espiritual, ou seja, para que nós possamos refletir, ou seja, vem trabalhar o nosso psicológico, nosso ser. As 2 mãos, uma mostra o aspecto corporal para abençoar o corpo e o outro o aspecto espiritual que vem abençoar o nosso espírito, a nossa alma. Então, cada um dessas três unções também reflete esse aspecto da presença de Deus na nossa vida. Não só libertando o homem espiritual, não só curando o homem corporal, mas toda a integridade
da psicologia e do aspecto emocional daquele que está no leito do hospital ou aquele que pede a unção dos enfermos. Então, o sacramento da unção dos enfermos é para aquele que procura cura através da vivência espiritual, através dessa vivência dentro do aspecto da bênção do Senhor. Depois dessa unção dos enfermos, normalmente o padre ou o diácono ou o ministro, ele faz a imposição de mão rezando uma oração que nós temos dentro do sacramento. Nessa oração, ele coloca todo o aspecto de libertação, todo o aspecto de vivência, toda a busca da cura daquele momento, colocando a pessoa na mão de Deus. E ali, a partir daquele momento, então a pessoa deve se sentir, ou melhor, deve se colocar na mão de Deus também. E a partir daquele momento, então se reza o Pai Nosso, uma Ave Maria, se puxa uma dezena, de acordo com a necessidade daquele ambiente. Um momento de oração se faz necessário. E daí, a partir daquele momento, então se faz a bênção da pessoa, com a aspersão da água benta sobre a pessoa doente e sobre a família que está ali em volta. E assim se termina a unção dos enfermos, aonde nós nos colocamos como porta-vozes da cura e da libertação daquele que está deitado naquele exato momento. Que vocês possam ficar pensando, será que a unção dos enfermos é para mim, é para todos? É para todo aquele que foi batizado, para todo aquele que aceita a presença de Cristo. O rito que o padre ou o ministro ou aquele que vai levar a unção dos enfermos para você, depende de padre para padre, de pessoa, de diácono para diácono. Então, eles não podem fazer mais longo, mais curto, mas o aspecto essencial é o óleo traçado na testa da pessoa e a bênção sobre a pessoa. Esses dois aspectos deve haver no sacramento da unção dos enfermos. O óleo traçado na testa, a oração de bênção e de proteção sobre cada um que pede essa cura, essa libertação através da unção dos enfermos. Que vocês possam compreender que tudo isso é para o bem e para a dádiva de Cristo na nossa vida. Que vocês possam ser restabelecidos pelo amor de Deus e permanecer fortes na saúde e na paz. Fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe.